Queridos amigos, que alegria mais uma vez iniciarmos pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz. O livro Libertação, pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier. É um livro fantástico, que vem nos falar de uma região que até então era desconhecida de todos nós, o abismo, que é a última dimensão do nosso planeta. Hoje nós vamos estudar Inesperada Intercessão. É o momento que Gúbio, André Luiz e Eloy vai ter uma conferência com Gregório. E essa conferência vai ser muito importante e aqui nós vamos ter um grande ensinamento. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos o nosso telespectador, rogamos a Jesus e aos bons espíritos que nos abençoem neste estudo, neste programa, neste capítulo, neste vídeo, e que todos nós, reunidos pela sede do conhecimento, possamos absorver o conhecimento apaixonante deste livro, em especial no capítulo que veremos no programa de hoje. Capítulo 8. Inesperada Intercessão. A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário, cuja luz interior se alimentava de tochas ardentes. Sentado em pequeno trono, que lhe singularizava a figura no desagradável ambiente, a exótica personagem rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. 2 áulicos, extravagantemente vestidos, manejavam grandes turíbulos, em cujo bojo se consumiam substâncias perfumadas de violentas emanações. Aqui nós vamos ver uma coisa muito interessante, né? André Luiz já começa a descrever que a sala onde ele estava era uma sala muito estranha, era muito parecido com um santuário. E a luz que se fazia eram de tochas, né? Tinha mais de 100 pessoas que acompanhavam Gregório, que eram os seus auxiliares diretos, né? Então tinha 2 áuricos. O que era isso? Eram 2 cortesões paracianos, né? Eram pessoas mais diretas a Gregório. E também nós vamos ver uma outra palavra que é o turíbulos, que é o que faz o incensiador. Então as pessoas ficavam incensando aquele ambiente, né? Era um incenso que eles ficavam. E ele descreve aqui o perfume, né? Tinha o perfume que não era tão agradável, era uma substância estranha. Então André Luiz foi percebendo tudo isso. Trajava ele uma túnica escarlate e nimbava-se de halo pardo escuro, cujos raios, inquietantes e contundentes, nos feriam a retina. Fixou em nós o olhar percussiente e inquiridor, e estendeu-nos a destra, dando-nos a entender que podíamos aproximar. Fortemente empolgado, acompanhei Gúbio. Quem seria Gregório naquele recinto? Um chefe tirânico ou um ídolo vivo? Saturado de misterioso poder, 12 criaturas, ladeando-lhe o dourado assento, ajoelhavam-se humildes, atentas às ordens que lhe emanassem da boca. Então vejam, 100 pessoas estavam ali, o acompanhando. Dessas 100, 2 faziam como assessores diretos, não é? E agora nós vemos que, de uma certa forma, 12 criaturas estavam ajoelhadas diante de si. Então nós percebemos a pomposidade que ainda se mantém diante do poder. É interessante quando ele fala, trajava ele uma túnica escarlate e nimbava-se de aro pardo escuro. Quando nós visitamos a Europa, nós temos a oportunidade de ver a roupa dos cardeais, dos papas, daquela época, de épocas remotas.
E a gente percebe que exatamente era no estilo pela qual André Luiz descreve, ou seja, ele ainda está revestido daquela condição que ele tinha quando foi o Papa Gregório. Com um simples gesto determinou regime sigiloso para a conversação que entabularia conosco, porque, em alguns segundos, o recinto se esvaziou de quantos dentro dele se achavam, estranhos à nossa presença. Compreendi que cogitaríamos de grave assunto e fitei nosso orientador para copiar-lhe os movimentos. Gúbio, seguido por Eloy e por mim, a reduzida distância, acercou-se do anfitrião, que o contemplava de fisionomia rude, passando, de minha parte, a espreitar o esforço de nosso instrutor para contornar os obstáculos do momento, de modo a não classificar-se por mentiroso à face da própria consciência. Então nós vamos perceber que Gregório pede para que todos saiam da sala. Ficou apenas Gregório, com aquela imagem e aparência rude, ficou Eloy, André Luiz, ladeado por Gúbio, que estava liderando aquela equipe espiritual. Cumprimentou-o Gregório, exibindo fingida complacência, e falou: lembra-te de que sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. Não deves, pois, faltar à verdade. Decorrida pequena pausa, acrescentou: em nosso primeiro encontro, enunciastes um nome. Sim, respondeu Gúbio, sereno, o de uma benfeitora. Repete-o, ordenou o sacerdote, imperativo. Matilde. O semblante de Gregório fez-se sombrio e angustiado. Dir-se-ia, recebera naquele instante tremenda punhalada invisível. Dissimulou, no entanto, dura impassibilidade e, com a firmeza de um administrador orgulhoso e torturado, inquiriu: então nós percebemos que Matilde tinha como emissário o Gúbio. Então Gúbio estava ali representando Matilde, e Matilde era esse espírito caro para Gregório, foi a sua mãe naquela existência do qual ele foi o Papa. Que tem de comum comigo semelhante criatura? Nosso orientador redarguiu, sem afetação. Asseverou-nos querer-te com desvelado amor materno. Evidente engano, aduziu Gregório, ferino. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. E uma nota do autor espiritual. Espíritos caídos no mal, desde eras primevas, da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Então aqui nós vamos ver que já começa a vir algumas informações, não é? Esse povo dessa cidade é o chamado povo dragonês, ou seja, do umbigo para baixo é como se fosse um dragão, com cauda e tudo mais, e do umbigo para cima é uma forma humana bastante desfigurada, se apresentando muito na semelhança de animais. Então por isso que André Luiz e Eloy, em capítulos passados, quando eles começam a ver, eles começam a ficar assustados, porque realmente a imagem é grotesca. E ele diz, mas como é que Matilde pode estar me procurando? Nós já distanciamos há alguns séculos. Nós estamos falando de Gregório há 700 anos atrás, quando ele está dizendo isso. Hoje já estamos indo para 800 anos. Não é? Então nós começamos a perceber que ele diz estar divorciado de Matilde, porque ela serve
o cordeiro, e ele serve o governo do mundo, que é Mamon. Dando continuidade, aquela particularidade da palestra bastava para que minha curiosidade explodisse, indômita. Quem seriam os dragões? A que se reportava? Gênios satânicos da lenda de todos os tempos? Espíritos caídos no caminho evolucionário de inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo, que todos veneramos na condição do Cordeiro de Deus? Sem dúvida, não me equivocava. No entanto, Gúbio lançou-me significativo olhar, certamente depois de sondar-me em silêncio, a perquirição íntima, convidando-me, sem palavras, a selar os lábios entreabertos de assombro. Então veja a importância de um espírito na categoria de Gúbio. Gúbio tinha a capacidade de ler o pensamento de André Luiz, de ler o pensamento de Eloy, e quando ele percebeu que André Luiz estava partindo por um caminho estranho de formulação de perguntas que poderiam entrar numa baixa vibração, ele só olha para André Luiz. E André Luiz percebeu que tinha que novamente retomar um pensamento sadio, porque eles estavam diante de uma grande batalha mental. Indiscutivelmente, aquele instante não comportava a conversação de um aprendiz e devia destinar-se às manifestações conscientes e seguras de um mestre. Respeitável sacerdote, obtemperou o nosso orientador, com grande surpresa para mim. Não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta na criação e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. Criticas, porventura, os dragões que se incumbem da justiça? Perguntou Gregório duramente. Quem sou para julgar? Comentou Gúbio com simplicidade. Não passo de um servidor na escola da vida. Sem eles, prosseguiu o hierofante algo colérico, que seria da conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Os grandes juízes são temidos e condenados, entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis. E a maneira da pessoa culpada, que estima longas justificações, continuou irritadiço. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar e resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas, e aqui uma nota novamente do autor espiritual, não devemos esquecer que a argumentação procede de um espírito poderoso nos raciocínios e que ainda não aceitou a iluminação do Cristo, idêntico, pois, a muitos homens representativos do mundo, obcecados pelos desvarios da inteligência. Como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem liberação. Afirma-se que não passamos de transviados morais. Seremos então criminosos, vigiando-nos uns aos outros. A terra pertence-nos, porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. Não tenho, por minha vez, qualquer noção de céu. Acredito seja uma corte de eleitos, mas o mundo visível para nós constitui extenso reino de condenados. No corpo físico, caímos na rede de circunstâncias fatais. Contudo, a teia que os planos inferiores nos prepararam servirá a milhões. Se é nosso destino joirar o trigo do mundo, nossa peneira não se fará complacente. Experimentados que somos na queda, provaremos todos os que nos surgirem no caminho. Ordenam os grandes juízes que guardemos as portas. Temos, por isso, servidores em todas as direções. Subordinam-se-nos
todos os homens e mulheres afastados da evolução regular, e é forçoso reconhecer que semelhantes individualidades se contam por milhões. Além disso, os tribunais terrestres são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas. Nós, sim, é que somos os olhos da sombra, para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos. Queridos amigos, nós estamos vendo aqui uma visão de um homem materialista, um homem do mundo. Parece até nos lembrar, quando nós tivemos o começo do Covid-19, alguns governadores, alguns políticos, que falavam em nome do povo como se fosse o líder autêntico e que tivesse a voz para representar toda a sua comunidade. Nós estamos vendo o mesmo filme. São esses mesmos espíritos que estão reencarnados e se acham todo-poderoso. E Gúbio está ouvindo de Gregório uma visão materialista, que ele acha que o cordeiro é muito difícil, porque são alguns eleitos, como se Deus ou Jesus escolhesse os eleitos. Então é preferível ficar nessa vida comum, vida de erro, é mais fácil. E ele fala de um governo paralelo a Deus, que são esses juízes poderosos. Durante muito tempo, as religiões tinham um verdadeiro pavor do diabo, de Satanás, dessas criaturas criadas por Deus. Quando Jesus passou por nós, ele disse que Deus criou o homem simples e ignorante. Então, se pegarmos Gregório e pegarmos Francisco Cândido Xavier, todos nasceram simples e ignorantes. E num determinado momento da vida, nós temos escolhas de caminhos que nos são sugeridos. Podemos continuar no caminho do mal, da ignorância, como podemos trilhar o caminho do bem, como fez Chico Xavier. Com certeza, Chico, há milhares de anos atrás, também foi um espírito primitivo, também cometeu muitos equívocos. Ele não é o que é porque foi eleito por Deus. Ele é o que é pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Então é uma coisa muito interessante que Gregório está explicando para Gúbio. E naturalmente as informações não estão completas, muitas outras coisas que Gregório informou, o livro não comportava pela nossa maturidade espiritual. Então aqui ele já fala que a terra lhes pertencem e isso verdadeiramente é uma realidade porque os espíritos coabitam conforme o que vibramos. Como a maioria dos encarnados estão envolvidos nas vicissitudes lícitas e ilícitas, sexualidade, as drogas, a bebedeira, as discussões em família, as prevaricações, as discussões intermináveis, as agressões morais e físicas. Então é natural que essa particularidade, no mundo de provas e de expiações, é real que eles tenham um predomínio sobre o bem, sobre os lares. E aqui ele também nos fala que eles têm frentes de trabalho no mundo todo. Então eles conseguem implantar líderes religiosos, líderes políticos, líderes sociais, que vêm com o compromisso de confundir e estagnar a evolução do homem aqui na Terra. Continua. Ante o intervalo que se fizera, contemplei o rosto de Gúbio, que não apresentava qualquer alteração. Fitando Gregório, com humildade, considerou: grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer-lhe os desígnios. Os fagócitos no corpo humano são utilizados na eliminação da impureza, do mesmo modo que a faísca elétrica irrompe, insofreável, a fim de sanar os desequilíbrios atmosféricos. Respeito, assim, o teu poder, porque se a sabedoria celeste conhece a existência das folhas tenras das árvores, sabe também a razão
de teu extenso domínio. Entretanto, não concordas em que a nossa interferência prevalece sobre a fatalidade, círculo fechado de circunstâncias que nós mesmos criamos? Não estou habilitado a apreciar o trabalho dos juízes que administram estes pousos de sofrimento reparador. Conheço, contudo, os quadros pavorosos que se desdobram ao teu olhar. Observo, de perto, os criminosos que se imantam uns aos outros. Sondo, de quando em vez, os dramas sombrios daqueles que jazem nas furnas de dor, magnetizados ao mal que praticaram, e não ignoram que a justiça deve reinar, consoante as determinações soberanas. Todavia, respeitável Gregório, não admites que o amor, instalado nos corações, redimiria todos os pecados? Não aceitas, porventura, a vitória final da bondade através do serviço fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se despendem a serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do Supremo Triunfo? Aqui nós vimos que Gregório, num primeiro momento, fez a sua defesa, mostrando quais são as vantagens de continuar no mal. Agora, Gúbio faz a sua defesa, mostrando qual é a importância do espírito manter-se no bem, pelo sacrifício, pelo esforço, e que Deus dará o tempo que cada um de nós necessitamos para a nossa evolução, sem exigir nada de nós e sem tolher o nosso livre-arbítrio. Então é muito importante essa colocação que Gúbio faz. Então aqui nós vemos dois discursos, né? Como disse Jesus, não se pode amar a Deus e a Mamon. Então nós vemos aqui Gregório dar um discurso referente a Mamon e nós vemos aqui Gúbio fazer uma defesa referente a Deus. Então são dois pontos opostos dentro de uma linha de pensamento fraterna. Os dois estão se respeitando e isso é muito interessante, é uma conversa sadia que Gregório está perante a Gúbio meio neutralizado. Ele não está agindo com aquela violência que é de costume quando alguém contraria ele, mesmo porque ele estaria amando da sua mãe, que por mais que ele diz que está divorciado, ele tem um enorme respeito pela sua mãe. O sacerdote ouviu, contrariado, e clamou com desagradável inflexão de voz: Como pude escutar-te, calado, tanto tempo? Somos aqui julgadores na morte de todos aqueles que mal barataram os tesouros da vida. Como inocular amor em corações enregelados? Não disse o cordeiro certa vez que não se deve lançar pérolas aos porcos? Para cada pastor de rebanho na terra, há 1000 porcos ostentando as insígnias da carne. E se o teu mestre reclama pegureiros ao seu apostolado, que fazer de nossa parte senão constituir equipes de inteligências vigorosas, especializadas em corrigir as criaturas delinquentes que se colocam sob nossa vara diretiva? Os dragões são os gênios conservadores do mundo físico e se esmeram em preservar a aglutinação dos elementos planetários. Coerentes com a lógica, não entendem o paraíso de imposição. Se o amor conquistasse a terra de um dia para o outro, desintegrando-lhe os abismos escuros a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea, como acomodar nesse clima celestial as consciências de lobos e leões, panteras e tigres, pela extrema analogia que ainda guardam com essas feras. Almas essas
que habitam formas humanas, aos milhares de milhares? Que seria do céu se não vigiássemos os infernos? Gargalhada sarcástica e estrepitosa seguiu-lhe as palavras. Isso é uma característica dos espíritos que querem se impor. Por isso que nós sempre percebemos que o mal, ele no momento é mais gritante, o mal é mais pavoroso, o mal ele reflete dentro daquelas questões dos quais as pessoas intimidam o outro pelo grito. E Gúbio ouviu de Gregório que realmente Gregório se manifesta. Olha, eu não sei porquê, eu ouvi você falar tudo isso, eu não quero ouvir isso, eu sou de uma outra linhagem. E ele cita até um termo bíblico que Jesus diz que nós não deveríamos jogar pérola aos porcos. Quer dizer, não adiantaria ele falar aquilo para Gregório, porque Gúbio não teria nenhum efeito, não teria nenhuma chance. Então ele fica irritado porque ele ficou ouvindo, que não é uma característica desses espíritos trevosos, principalmente quem tem o poder na mão. E a técnica que Gúbio utiliza é uma técnica de não converter Gregório nesse momento. Não é a hora. Ele apenas vai mostrando outros lados para que ele possa, no final deste capítulo, fazer o seu pedido, que é auxiliar Margarida. Lembremos que no primeiro momento eles não estão ali para auxiliar Gregório. Eles estão ali para auxiliar Margarida. Mas quem que é Margarida? Margarida é um espírito caro ao coração de Gregório, em que ele imagina ser dono daquela alma afetiva. E Gúbio, em existências passadas, havia sido pai de Margarida. Então eles estão nesse momento, não querem mudar Gregório de lado. E tudo que Gúbio diz a Gregório, Gregório sabia. E as respostas que Gregório deu a Gúbio eram respostas naturais. Essa, por exemplo, do esvaziamento das regiões subcrostais, nós sabemos que não será imediato. É um processo gradativo que há muito tempo está ocorrendo, nós não percebemos, mas há muito tempo essas regiões, aos poucos, já estão sendo esvaziadas, seja para uma última encarnação aqui na Terra, ou já seja mesmo para um novo planeta, semelhança da Terra, para que eles possam continuar a sua jornada evolutiva. É por isso, André, que você, ao dar continuidade na leitura, é importante nós frisarmos também que é um momento chave, não é? Porque Matilde já estava percebendo que Gregório já estava começando a se modificar, ou seja, já começava a pensar diferente. Então agora era uma hora de trabalhar com os dois. Então Gúbio foi nesse propósito de auxiliar Margarida, mas também auxiliar esse nosso irmão Gregório, porque a libertação dos dois ficaria mais fácil de tirar aquela teia mental que está ligado Gregório a Margarida. Então era a hora correta de agir. Vamos continuar a leitura. Gúbio, porém, não se perturbou. Com simplicidade, tornou a considerar. Ouso lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. O sacerdote fez vibrar uma campainha, que me pareceu destinada a expandir-lhe as expressões de ira, e gritou rouquenho: cala-te, insolente, sabes que te posso punir. Sim, concordou o nosso orientador, imperturbável. Suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades. Eu e meus companheiros, à leve ordem de tua boca, podemos receber prisão e tortura. E esta representa a vontade de teu coração. Estamos prontos a recebê-las. Conhecíamos, de antemão, as probabilidades contra nós, nesta aventura. Entretanto, o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que te permite aplicar a justiça.
Gregório fitou Gúbio, assombrado, à vista de tamanha coragem, e, de certo, aproveitando a transformação psicológica do momento, enunciou com firmeza serena. Declarou-nos Matilde, a nossa benfeitora, que a tua nobreza não se esvaiu e que as tuas elevadas qualidades de caráter permanecem invioladas. Não obstante, a direção diferente que imprimiste aos passos, por isto mesmo, identificando-te o valor pessoal, chamo-te de respeitável nos apelos que te dirijo. Aqui nós vemos exatamente o oposto, não é? Porque Gúbio, o tempo todo, manteve-se tranquilo, ereto, calmo, sereno, colocando com firmeza as palavras, sempre com respeito a Gregório, mas mostrando o coração endurecido de Gregório. Gregório partiu para a ignorância, que é um ato normal dos espíritos imperfeitos. Partem para a briga, partem para a agressão. Tocou uma campainha, chamou os seus súditos para que eles pudessem entrar na sala. Ele estava apavorado, porque ele percebe que está diante de um homem que não está na mesma faixa vibratória que ele. E ali, no final desse momento, nós vamos perceber que Gúbio diz a ele: nós estamos aqui amando de Matilde. E ela disse do seu coração endurecido: nós sabemos que podemos ser punidos, nós sabemos que podemos ser presos, nós sabemos de tudo isso, mas acreditamos muito no poder de Deus. Se você tem a sua justiça, Deus também faz justiça. Então ele fala já com uma voz mais forte para Gregório. E Gregório então começa a perceber que está diante de um homem que não é um homem comum, como eles estão acostumados, se curva. Não, ele enfrentou o Gregório. E é isso que nos chama muito a atenção, a firmeza de Gúbio nesse momento. E aqui também nós percebemos que Gúbio estava ciente que poderia ir preso e também sofrer, como ele usa aqui a palavra tortura, não a tortura física igual a que nós temos e imaginamos, mas outras modalidades mais que ele não teve, André Luiz, não teve tempo de adentrar para nos esclarecer. Então naquela região, nós vemos que desde aquela reunião do início do livro, André Luiz, Gúbio e Eloy estavam cientes que eles não estariam num ambiente neutro, nem num ambiente em que eles poderiam ter a predominância. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos a coragem de Gúbio por enfrentar, através das palavras, com argumentações lógicas e ponderáveis, a respeito do compromisso que eles se encontravam naquela região. Continuando, a cólera do sacerdote pareceu amainar-se. Não acredito em tuas informações, acentuou contrariado, mas sê claro nas rogativas. Não disponho de tempo para falas inúteis. Venerável Gregório, pediu nosso instrutor humilde, serei breve. Ouve-me com tolerância e bondade. Não ignoras que tua mãe espiritual jamais se esqueceria de Margarida, ameaçada atualmente de loucura e morte, sem razão de ser. Escutando o informe, o hierofante modificou-se, visivelmente, expressando na fisionomia inquietação indisfarçável. A estranha auréola que lhe revestia a fronte revelou tonalidades mais escuras. Dureza singular transpareceu-lhe nos olhos felinos, e os lábios se lhe contraíram num ricto de infinita amargura. Tive a ideia de que ele nos fulminaria se pudesse, mas conteve-se imóvel, apesar da expressão agressiva e rude. Não desconheces que Matilde possui na tua companheira de outras eras uma pupila muito amada ao coração. As preces dessa torturada filha espiritual atingem-lhe
a alma abnegada e luminosa. Gregório, Margarida empenha-se em viver no corpo, faminta de redenção, aspirações renovadoras banharam-lhe a meninice, e agora que o casamento, em plena juventude, lhe revigoriza as esperanças, deseja demorar-se no campo de luta benéfica, de modo a ressarcir o passado culposo. Certamente, fortes razões te obrigam a constrangê-la ao retorno, porque lhe armaste caprichoso caminho de morte. Não te reprovo, nem te acuso, pois nada sou. E ainda que o Senhor me conferisse algum alto encargo representativo, não me competiria julgar-te, senão depois de haver vivido a tua própria tragédia, experimentando as tuas próprias dores. Sei, porém, que pelo amor e pelo ódio do pretérito, ela permanece intensamente ligada aos raios de tua mente, e todos sabemos que os credores e os devedores se encontrarão uns com os outros, tarde ou cedo, face a face. Entretanto, a atual existência dela envolve largo serviço salvador. Desposou o antigo associado de luta evolutiva, que te não é estranho ao coração, e reinará maternalmente num lar em que devotados benfeitores organizarão formoso ministério de trabalho iluminativo. Espíritos amigos da verdade e do bem se preparam a receber-lhe a ternura materna, quais flores abençoadas pelo orvalho celeste, em caminho de preciosa frutificação. Venho rogar-te, pois, seja suavizada a vindita cruel. Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade, para que a obra de aperfeiçoamento permaneça. A matéria que nos serve às manifestações modifica-se com os dias, e, por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes aos quais obedeces, não ultrapassariam eles, de nenhum modo, a autoridade soberana do Todo Misericordioso, que lhes permite agir em nome da corrigenda, afeiçoando-lhes a tarefa ao bem comum. Então aqui agora nós vemos que Gúbio, como ele usou de uma condição de falar no mesmo diapasão que Gregório, ou seja, enfrentando-o, mas não com aquela raiva, pelo contrário, colocando nas suas palavras dose de amor, ele então pede a Gregório que pudesse ouvir ele atentamente, o que ele tinha para dizer. Ele podia até não concordar, mas que ele desse essa oportunidade, que era o porquê ele estava ali. Que Margarida, para ele, é um espírito caro. E Margarida estava sendo torturada porque também é um espírito caro para Gregório nos moldes da maneira com que Gregório vê a vida. Que ela estava para reencarnar, ela teria uma condição de um companheiro que era também ligado a Gregório, eram todos conhecidos, não é? E que Gregório pudesse dar a carta de libertação para a nossa irmã Margarida. Então ele faz toda uma colocação, ele pede em especial por Margarida. Ele diz assim a Gregório: eu não estou aqui para acabar com essa cidade, para desmanchar tudo, eu não tenho poder para isso. Eu estou aqui em nome de Matilde, que é a sua mãe, que pede para o seu coração, que no íntimo tem ações bondosas do passado, que possa prevalecer nesse momento e dar essa liberdade para que Margarida pudesse então continuar a sua caminhada diante da formação de um corpo, da formação de uma família, que ela pudesse não ter todos aqueles obstáculos que teria pelas perseguições que iriam ser colocadas a pedido de Gregório.
E ele utiliza Gúbio de humildade, de simplicidade, não está ali para ofender, está ali para fazer um pedido. Sabe que se Gregório não aceitar, o trabalho se tornaria mais difícil, porque nós vamos perceber que são dezenas de entidades espirituais que estão obsediando Margarida. Então ele faz um pedido, e ao decorrer do final desse capítulo, nós vamos percebendo que esse modo de Gúbio lidar, ao mesmo tempo que ele é firme, ele também é humilde, isso vai desmontando a maneira de Gregório agir e pensar, porque Gregório estava lidando sempre com espíritos mais endurecidos, em que a força precisava prevalecer. Aqui nós já vemos o oposto. É uma conversa de alto nível, mesmo que em polos opostos, em situações opostas, mas nós vemos que manteve-se esse nível elevado de coerência. E continua. Pesados minutos de expectação e silêncio caíram sobre nós. Nosso instrutor, no entanto, longe de desanimar, retomou a palavra em voz súplice. Se ainda não consegues ouvir os recursos interpostos pela lei do Cordeiro Divino, que nos recomenda o amor recíproco e santificante, não te ensurdeças aos apelos do coração materno. Ajuda-nos a liberar Margarida, salvando-a da destrutiva perseguição. Não se faz imperioso o teu concurso pessoal, bastar-nos-á tua indiferença, a fim de que nos orientemos com a precisa liberdade. O hierofante riu-se, contrafeito, e acrescentou, observo que conheces a justiça. Sim, concordou Gúbio, melancólico. O anfitrião, contudo, falou sem rebuços. Quem lavra sentenças despreza a renúncia. Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido. Determinavam os legisladores da Bíblia que os arestos se baseassem no princípio da troca, olho por olho e dente por dente. E já que te mostras tão bem informado acerca de Margarida, poderás em sã consciência suprimir as razões que me compelem a decretar-lhe a morte? Antes que o Gúbio pudesse responder a essa colocação de Gregório, nós percebemos que ele tinha um conhecimento do Velho e do Novo Testamento muito grande. Ele agora cita a passagem do olho por olho, dente por dente, que está inserido num capítulo do Velho Testamento. Então nós percebemos que esses espíritos, eles usam de toda aquela condição das palavras de acordo com os seus interesses. E num determinado momento ele pergunta a Gúbio, você conhece a justiça? Ele diz sim, de uma maneira melancólica. Por quê? Porque Gúbio sabe que nós também só colhemos alguma coisa pela qual plantamos. Que Margarida também não foi uma personagem boa. Que Margarida também foi um personagem que também cometeu muitos crimes, estava envolvida em toda essa porcariada que o nosso Gregório está envolvido. Então ele diz para Gúbio, olha, você tem noção do que você está me pedindo? É olho por olho, dente por dente, ela vai colher aquilo que ela plantou. Então aqui nós começamos a perceber que entra aquela história que nós vamos estudar junto à doutrina espírita, que é a primeira epístola de Paulo. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Mas, por outro lado também, nós vamos perceber aqui uma coisa muito interessante, que nós podemos sim, pela busca de nossa evolução, interceder por aquelas pessoas que nós amamos em que estão passando por alguma dificuldade. Então nós vamos ver a resposta agora de Gúbio. Por quê? Porque ali estava Matilde, que foi a mãe de Gregório, e estava ali Gúbio, que foi o pai, numa existência remota, de Margarida. Dois espíritos que já alcançaram um conceito evolutivo aqui na Terra e que estão então suplicando a ele um auxílio para aquela mulher
que é devedora sim, mas se pudesse não ter a companhia desses espíritos perseguidores, ela poderia vencer na sua jornada evolutiva. Não discuta os motivos que te conduzem, exclamou nosso orientador, entre aflito e entristecido. Todavia, ouso insistir na súplica fraterna. Auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera, ajudando-nos, quem sabe, talvez, pelos braços carinhosos da vítima de hoje, poderias tu mesmo voltar ao banho lustral da experiência humana, renovando caminhos para glorioso futuro. Qualquer ideia de volta à carne me é intolerável, gritou Gregório, contrafeito. Sabemos, grande sacerdote, continuou Gúbio, muito calmo, que sem a tua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com a tua mente, poderosa e ativa, ser-nos-ia difícil qualquer atividade libertadora. Promete-nos independência de ação. Não te pedimos sustar a sentença, nem pretendemos inocentar Margarida. Quem assume compromissos diante das leis eternas é obrigado a encará-los de frente, agora ou mais tarde, para resgate justo. Rogar-te-íamos, contudo, adiamento na execução de teus propósitos. Concede à tua devedora um intervalo benéfico, em homenagem aos desvelos de tua mãe, e possivelmente os dias se encarregarão de modificar este processo doloroso. Então aqui nós percebemos a argumentação que Gúbio ele dá até Gregório. Nós vamos ver que Margarida foi um espírito que também não aproveitou aquele amor que Gregório utilizava, e ela criou grandes problemas envolto do sentimento que Gregório tinha por ela. Ela não correspondeu ao amor de Gregório, e isso fez com que ele tivesse, durante esse tempo todo, implacável perseguição. E ali Gúbio não entra no mérito da questão, porque sabe que ela errou, ela equivocou. O que ele está pedindo neste momento é que ele não interferisse, que ele fosse isento, que ele não sustasse a sentença, que ele continuasse com as entidades que estariam lá e que permitisse que eles pudessem fazer parte do quadro de cooperadores de Gregório para que possam gradativamente ir ajudando. E nós vamos ver no decorrer do livro que é um trabalho muito bonito, porque perceberemos que Gúbio não atende apenas a Margarida. Gúbio vai atender a Leôncio, vai atender ao Saldanha, vai atender a outros personagens que estavam perseguindo Margarida. É um trabalho em que o Libertação é um título apropriado, porque aqui veremos a libertação de Gregório, a libertação de Margarida, a libertação dos opositores. É fantástico o que veremos daqui para frente no livro. E agora, André, Gúbio começa a dizer até a ele: por que você também não se sujeita a reencarnar? Margarida poderá te ceder essa oportunidade. Eu fico imaginando aquele homem das trevas há 800 anos, contando da nossa era que estamos, aquele homem todo endurecido. Eu fico imaginando como isso está mexendo com a sua cabeça. E uma coisa que me chama a atenção, como é bonito o discurso de alguém com serenidade falar do Evangelho diante de um momento atípico. Porque eles estão ali diante de um doente mental, de um ser que se acha o todo-poderoso das trevas, ou seja, pior, do abismo. Então nós percebemos aqui que Gúbio consegue já levar uma mensagem, e o mais interessante, Gregório está ouvindo, que eu acho que é o mais importante. Vamos continuar a leitura. Demonstrando expressão de surpresa, em face da imprevista solicitação de adiamento, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse, reclamando revogação definitiva, Gregório considerou menos contundente.
Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Perguntou Gúbio, mais encorajado. E se reencontrasses o doce reconforto da ternura materna, sustentando-te a alma até que Margarida te pudesse fornecer, redimida e feliz, o sublimado pão do espírito? O sacerdote levantou-se pela primeira vez e clamou, não creio. E se propuséssemos semelhante bênção em troca de tua neutralidade ante o nosso esforço de salvação? Permitir-nos-ia agir concomitantemente com os servidores que te obedecem às ordens? Não os inclinarias contra nós e deixar-nos-ias ombrear com eles, tentando a restauração? O tempo, dessa forma, daria o último retoque em tuas decisões. Gregório refletiu alguns instantes e redarguiu. É muito tarde. Por quê? Indagou nosso instrutor, inquieto. O caso de Margarida, esclareceu o hierofante em tom significativo, está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores de meu serviço, sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. A solução cabal poderia ter sido alcançada em poucas horas, mas não desejo que ela me volte às mãos com a revolta de vítima, em cuja fonte interior só me fosse possível recolher as águas turvas do desespero e do fel. Será torturada como me torturou em outra época, padecerá humilhações sem nome e desejará a morte como valioso bem. Atingida a rendição pelo sofrimento dilacerante, a mente dela me receberá por benfeitor, amoroso e providencial, envolvendo-me nas emissões de carinho que, há muitos anos, venho esperando. Seria infrutífera qualquer tentativa liberatória. Os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco, e o trabalho de emantação para a morte estão quase terminados. Então o julgamento dela, feito lá na cidade estranha, foi muito duro, não é? Porque ele se sentia na condição de um grande líder do poder, ele se sentia totalmente fragilizado por aquilo que ela fez e teria que ter uma punição à altura, até mesmo porque Gregório também não é o único juiz. Gregório é o mais poderoso, mas existem aqueles que estão ao seu lado. Então Gregório não pode fracassar porque outros tomam o poder. Isso faz parte da nossa política, das religiões, é assim que funciona. E ele diz, agora é tarde. Nós já enviamos um grupo de 60 espíritos, dos mais bem preparados, tendo a chefia de um dos mais violentos que temos aqui, para que possa então fazer com que Margarida sofra o tempo todo. Olha que coisa interessante, André. Nós percebemos que são 60 entidades espirituais que estão envolto daquela encarnada em turnos de 24 horas e que o chefe dessa expedição era um homem que não tinha algo contra a Margarida, mas tinha contra a família dela. Então ele aproveitava o ensejo. Nós vamos perceber que o pai de Margarida era um juiz e aquele implacável perseguidor havia percebido que aquele juiz havia condenado o seu filho inocentemente e não deu a oportunidade da contradita. Por isso que ele trabalhava incansavelmente, no caso Margarida, porque desestabilizando Margarida toda a família seria envolvida. Então é um dos livros de André Luiz, é um dos que eu mais gosto e um dos que eu mais aprendo, porque aqui nós vemos que cada capítulo, cada explicação de Gúbio, daria para nós fazermos um único programa. No único capítulo ele fala de reencarnação, ele fala da lei de causa e efeito, ele fala da reencarnação compulsória, da reencarnação programada, ele deu um caso de licantropia, o espírito assemelhando-se a um corpo animal. Então nós percebemos que é um livro fantástico. E aqui nós percebemos a conduta, e o diálogo foi muito mais extenso do que esse. Aqui o diálogo se deu em um capítulo, o diálogo foi de horas, não foi
para que ele pudesse chegar nessa conclusão, não vamos ser ingênuos em achar que as meia dúzia de palavras que Gubbio disse comoveu um coração que estava há 700 anos na maldade, que pedindo pelo amor de Deus, grande Gregório, por favor. Não, isso aqui ele deu começo, meio e fim. As argumentações mesmo, se fosse narrar o diálogo de Gubbio com Gregório, daria um livro todo só esse diálogo. É interessante, né, nós notarmos que Gregório aqui pela primeira vez ele ouve Gubbio falar abertamente. Na verdade a segunda vez agora, a primeira vez falou por cima, agora ele já entra direto no assunto. Quem sabe, se você tem essa ligação tão forte com Margarida, você está com o coração ofendido, e se Margarida recebesse você como um filho? Olha que coisa boa que seria para você, para Margarida. Ele ouve tudo isso. Ele diz, eu acho impossível, é tarde, eu já demandei ordens, né? Vamos ver o restante da leitura para a gente perceber o que vai acontecer. O nosso dirigente, no entanto, não se deu por vencido e insistiu. E se nos confundíssemos com a tua falange, tentando o serviço a que nos propomos? Compareceríamos junto à enferma como amigos teus, e sem te desrespeitarmos a autoridade, procuraríamos a execução do programa que nos trouxe até aqui, testemunhando a humildade e o amor que o Cordeiro nos ensina. Gregório pensava maduramente, em silêncio, mas Gubbio prosseguia com simplicidade e firmeza. Concede, concede, dá-nos tua palavra de sacerdote. Lembra-te de que um dia, ainda que não creias, enfrentarás de novo o olhar de tua mãe. O interpelado, após longos minutos de reflexão, ergueu os braços e asseverou: não creio nas possibilidades do tentame. Todavia, concordo com a providência a que recorres. Não interferirei. Em seguida, tilintando a campainha de modo particular, determinou que os auxiliares se reaproximassem, como que, semi-vencido na batalha em que se empenhara com a própria consciência, invocou a presença de um certo Timão, que nos surgiu pela frente surpreendendo-nos com seu semblante de carrasco. Dirigiu-lhe a palavra, indagando pelo andamento do caso Margarida, ao que o preposto informou estar o processo de alienação mental quase pronto, questão de poucos dias para segregação em casa de saúde. Indicando-nos algo constrangido, determinou Gregório que o auxiliar de sinistro aspecto nos situasse junto da falange que operava ativa na execução gradual do seu decreto de morte. Então, nós percebemos que essa figura, que é uma figura de um carrasco, que ele chama de Timão, né? E eles se assustaram com a aparência desse homem, não é? Um homem assim rude, um homem... Então, Gregório pergunta, e aí, Timão, como é que está o caso de Margarida? Olha, já está em vias de mandar ela para o sanatório e ela vai ter sérios problemas, já está sendo cumprido as fases, não é? Então ele determina que Timão levasse os três para compor aquela falange de 60 espíritos, dos quais seriam 63, porque os três iriam compor a equipe. E uma coisa muito interessante, nós já percebemos que pela primeira vez Gregório se curva perante o alto. Gregório se curva perante o amor. E é uma coisa que Gubbio fala muito interessante. Mais cedo ou mais tarde, Gregório, todos nós teremos que assumir aquilo que fizemos aqui. Então, já que você está tendo essa oportunidade, amparado por sua mãe daquela época, em que te acompanha até hoje, Matilde, amparado pelo amor daquela mulher que você nunca esqueceu, que é Margarida, aproveite essa oportunidade, não desperdice. E pela primeira vez, Gregório se rende a uma condição que até então eu penso
que ele jamais havia pensado dessa maneira. E o amor de Gúbio mudou o coração de Gregório e está começando a fazer Gregório pensar no bem. É um livro apaixonante, é um capítulo lindíssimo, tem nos ensinado muito, pelo menos a mim, ao querido Sérgio, e espero de coração que este estudo simples, imperfeito, mas que procuramos a nossa maneira, com a nossa interpretação, com as nossas qualidades intelectuais e doutrinárias, levar a melhor mensagem a você que acompanha a TV A Caminho da Luz. Pedimos que se inscreva no canal, deixe o seu like aqui no vídeo, deixe o seu comentário na descrição do vídeo, compartilhe, passe adiante. Se está te ajudando, se está te orientando, se está te instruindo, naturalmente vai instruir também a muitos corações que seguem o Espiritismo, que se adaptam à realidade espírita. A sua ajuda, ela é muito importante. Temos o WhatsApp, quem quiser dialogar comigo, com o Sérgio, quem quiser receber mensagens diárias. O WhatsApp é 997782794 e hoje eu separei o meu segundo livro para falar no final do vídeo, O Poder da Liberdade. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, como subtítulo. Este livro são capítulos variados em que procuramos, à luz da autoajuda e à luz do conhecimento do Espiritismo, formular conceitos sobre a temática de Deus, Jesus, as leis divinas, nós mesmos, absorvendo as nossas qualidades, o nosso entendimento. E este livro, como de todos de minha autoria, as suas edições pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Ao adquirir um livro, automaticamente está ajudando ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e aos seus departamentos TV A Caminho da Luz, Núcleo Chico Xavier e as várias frentes de trabalho que temos aqui em Itapira. Pode adquirir o livro pela loja virtual loja-acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Nós queríamos agradecer a todos os telespectadores da TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo programa. Um beijo no coração de todos, votos de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.